Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa meia de crochê são o fio batik. A gente vai utilizar, não vai nem meio novelo para fazer o par. E a gente vai utilizar a agulha 3,5 milímetros. Então, esse fio ele vem com 360 metros. A cor dele é a cor 9172. E ele é compatível com a agulha de crochê 3 a 4 milímetros. Então, a gente vai usar a 3,5, certo? Nós vamos passar as medidas também da meia. Caso você queira utilizar outro fio, aí você se baseia pelas medidas da peça para você fazer a substituição do fio, ok? Então, vamos começar a fazer a nossa meia de crochê top-down. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 36 correntes. A gente vai costurar a meia no final, a gente vai fazer ela aberta. Então, vamos fazer aqui a laçada inicial e as 36 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até as 36. Então, aqui nós trabalhamos as 36 correntes, dá 20 centímetros de correntinhas. Essa é a parte da canela, aquela parte de cima da meia. Então, se você quer ela mais larga, se você tem a canela um pouquinho mais larga, aí você vai ali a parte perto do tornozelo, aí você vai começar com mais correntinhas, certo? Agora, a gente vai trabalhar aquele comprimento do cano da meia. Então, primeiro a gente vai fazer a barra e depois algumas carreiras para completar o cano. Depois já tem um aumento para o calcanhar. Esse é um tamanho adulto 37, certo? E a alteração do comprimento da meia é depois do calcanhar. Aqui é a parte do cano. Então, a gente vai fazer agora uma carreira de pontos altos. Você vai pular 3 correntes. Na quarta, a partir da agulha, você começa a carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da base. Feita essa carreira de pontos altos, são 34 pontos. Agora, a gente vai trabalhar 4 carreiras de ponto barra, 1 por 1. Se você está notando minha voz diferente, é porque eu estou um pouquinho sem voz. Então, por isso que a minha voz está diferente nessa aulinha, ok? Agora, a gente vai começar com 3 correntes para o ponto alto. No ponto seguinte, a gente já vai trabalhar o ponto barra 1 por 1. Então, você vai fazer um ponto alto em relevo pego por trás, um ponto alto em relevo pego pela frente. A gente já ensina esse ponto lá nos tipos de pontos do site, é o ponto barra 1 por 1. Então, você vai trabalhar ele por 4 carreiras. E aqui a gente começa e termina a carreira com ponto alto normal, porque aí não tem outro ponto aqui para fazer o ponto em relevo. Então, a gente começa com ponto alto normal e termina com ponto alto normal. E essas 4 carreiras do ponto barra, elas já incluem essa primeira de pontos altos, então, que ela já se transforma em relevo depois que a gente faz essa segunda carreira. Então, é a carreira de pontos altos mais as 3 do ponto relevo, ok? Do ponto barra 1 por 1. Depois que você trabalhar as carreiras do ponto barra 1 por 1, o seu trabalho ele vai ficar assim. Aqui ele dá de altura 4 centímetros de barra. Agora, a gente vai trabalhar 8 centímetros apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, são 34 pontos. Subindo 3 correntes. A gente vai trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto da base. Tem que dar 34. E você vai trabalhar, então, agora 8 centímetros de pontos altos sobre pontos altos. Então, depois que você trabalhar aqui os 8 centímetros, ó, mede bem lá da base da carreira de pontos altos ali. Ela fica um pouquinho abaixo do 8 ali, mas considera 8 centímetros para essa parte de pontos altos. Agora, a gente vai começar a aumentar dos 2 lados da carreira para formar o calcanhar da nossa meia. Então, nessa próxima carreira, ó, a gente trabalhou aqui os 8 centímetros, na nossa deu 6 carreiras. Nessa 7ª carreira de pontos altos, a gente vai aumentar 2 pontos no início e 2 pontos no final da carreira. Então, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto da base. E lá no final, eu vou também fazer mais 2 pontos altos no último ponto da base. Então, vamos trabalhando agora no meio apenas ponto sobre ponto. O aumento é só no primeiro e no último ponto da carreira. Então, chegamos aqui ao final da carreira.
Nesse último ponto, a gente vai fazer mais o ponto alto, um ponto alto que seria o ponto da carreira, mais 2 do aumento. 1, 2. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira, aumentando 2 pontos. Então, subimos aqui 3 correntes para a próxima carreira, viramos o trabalho. Novamente, mais 2 pontos altos aqui, nesse primeiro ponto. 2 pontos de aumento. Agora, você trabalha normalmente, ponto sobre ponto. Lá no final, você vai fazer mais 2 pontos de aumento no último ponto da base. Então, veja como vai ficando aqui o trabalho. Aqui a gente aumentou mais 2 pontos também no final. Agora, para a próxima carreira, a gente vai aumentar apenas um ponto. Então, vamos fazer aqui as 3 correntes e mais um ponto alto de aumento no mesmo ponto da base. Se você quiser que o calcanhar ele fique mais larguinho, é nessa parte que você altera o tamanho. Então, aqui, se você quiser ele mais largo, mais frouxinho, aí você vai colocar mais um pontinho de aumento aqui. Continua com 2 pontos de aumento aí em cada lado da carreira. Aqui a gente vai colocar só um para esse tamanho. Agora, a gente continua ponto sobre ponto. E lá no final, você vai aumentar um ponto no último ponto da base. Então, aqui no final da carreira, a gente trabalhou o último ponto normalmente e mais um ponto agora para o aumento. Então, essa parte dos aumentos aqui a gente já fez. Agora, a gente vai fazer as diminuições para formar aquela voltinha do calcanhar. Quando a gente costura, ele fica certinho a voltinha do calcanhar. A gente vai costurar aqui assim. Então, na próxima carreira, agora a gente vai fazer as diminuições. Então, nessa próxima carreira, que é a 10ª carreira de pontos altos, a gente vai diminuir um ponto no início e um ponto no final. Então, a gente sobe as 3 correntes, vira o trabalho. Para diminuir no início, a gente fecha o segundo e o terceiro ponto alto, juntos. Então, o próximo ponto alto, que é o segundo, eu faço pela metade. O próximo ponto alto, que é o terceiro, eu faço pela metade. Com outra laçada, eu fecho os 2 pontos juntos. Agora, eu continuo normalmente, ponto sobre ponto. Lá no final da carreira, eu vou fechar os 2 últimos pontos juntos, para diminuir um ponto. Então, aqui no final da carreira, eu vou fazer o penúltimo ponto alto pela metade, o último ponto alto pela metade, fecho todos de uma vez com uma nova laçada. Veja que ela já vai formando a voltinha do calcanhar. Na próxima carreira, serão 3 carreiras diminuindo, então a gente já fez a primeira. Na próxima, a gente vai diminuir 2 pontos no início, 2 pontos no final. Então, nós vamos subir 3 correntes, vamos virar o trabalho, vamos trabalhar o segundo ponto alto pela metade e o terceiro ponto alto pela metade. Fechamos os 2 com uma nova laçada. Mais uma vez, agora a gente faz isso para diminuir o segundo ponto. Então, no próximo ponto alto eu faço pela metade, o próximo ponto alto pela metade, com outra laçada eu fecho os 2 pontos juntos. Então, eu diminui 2 pontos aqui no início. Agora, você vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar nos últimos 4 pontos dessa carreira, a gente faz a diminuição. Então, chegando aqui ao final da carreira, a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos ali. Vamos trabalhar mais 2 pontos normalmente, para ficarem só os 4 pontos finais ali na base. Agora, a gente fecha esses 2 pontos seguintes juntos. E, novamente, os 2 últimos pontos altos fechados juntos. Assim, a gente diminuiu 2 pontos também no final da carreira. Na próxima carreira, a gente vai novamente diminuir 2 pontos de cada lado. Então, a gente vai subir aqui as 3 correntes, vamos virar o trabalho. Agora, aqui nos próximos 2 pontos, a gente fecha junto. E nos próximos 2 pontos, a gente fecha juntos. Então, veja que aqui, esse pontinho ele não pode ser trabalhado, que é o fechamento do ponto da carreira anterior.
Então, você cuida para não colocar outro ponto ali, aumentar. A gente trabalha as 3 correntes, fecha os 2 próximos pontos juntos, os 2 próximos pontos juntos. Diminuímos 2 pontos. Agora, a gente trabalha ponto sobre ponto. E lá no final, a gente fecha os 4 últimos pontos da base de 2 em 2 juntos. Então, chegamos aqui ao final da carreira, temos 1, 2, 3 e aquelas 3 correntes, que é o 4º ponto. A gente fecha os 2 próximos pontos altos juntos e os 2 últimos pontos altos feitos pela metade fechados juntos também. Então, o calcanhar ele fica assim, ele forma essa voltinha, depois vai juntar com essa voltinha, a gente vai costurar e vai formar aquela voltinha certinha aqui, ó, que é essa voltinha da meia. Agora a gente vai trabalhar reto para dar comprimento para o pé. Então, a largura dela a gente altera já no início, que ali mede na canela, ou no tornozelo, ali onde você quer a altura do cano, a largura dela. E o comprimento é nessa parte agora, porque depois da diminuição que a gente já formou o calcanhar, a gente vai trabalhar esse comprimento aqui do pé. Então, dependendo da numeração aqui, você vai fazer mais ou menos carreiras, para depois fazer a diminuição da pontinha do pé. Então, nessa parte aqui, depois das diminuições, você trabalha 10 centímetros de altura de ponto alto sobre ponto alto. Ó, a gente vai medir para você. Ó, dá 10 centímetros. Na tensão do nosso ponto, deram 8 carreiras de pontos altos, mas você trabalha pela medida. Depois de trabalhados os 10 centímetros de pontos altos sobre pontos altos, ó, que você puxa um pouquinho para acentuar mais a volta do calcanhar, a gente vai agora diminuir aqui para formar a ponta do pé. Então, na próxima carreira agora, a gente vai trabalhar a diminuição de 2 pontos de cada lado da carreira. Da mesma forma como você diminuiu lá no calcanhar. Então, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho, fecha os 2 próximos pontos altos juntos, faz pela metade e fecha junto. E novamente nos próximos 2 pontos altos, faz os 2 pela metade e fecha junto também. Então aqui a gente já diminuiu 2 pontos no início, lá no final, nos últimos 4 pontos da base, a gente vai fazer a diminuição. Então aqui no final da carreira, os últimos 4 pontos, a gente faz os 2 próximos pela metade e fecha junto, os 2 últimos pela metade e fecha junto também. 2 pontos altos fechados juntos por 2 vezes. Ó, ela já vai fechando aqui. Agora você vai trabalhar mais 2 carreiras diminuindo dessa mesma forma. Na próxima carreira, diminui 2 pontos no início, 2 pontos no final, como nós fizemos aqui. E na seguinte também, 2 pontos no início, menos 2 pontos no final. Então, finalizadas aqui as 2 carreiras de diminuição, sua meia ela fica assim, está prontinha, agora é só costurar. Deixa o direito para baixo, fecha ela assim, ó, que a gente vai costurar, ela vai fechar mais um pouquinho, ela vai ficar assim. Então, a gente vai costurar primeiro a parte de baixo, porque o fio já está aqui, prontinho para a gente pegar e costurar, depois a gente fecha essa pontinha. Então, você vai cortar o fio, um pedaço de fio para costura. Ó, aqui você vai arrematar. Então, passa todo esse fio ali por dentro. Aquele pedaço que você deixou para costura. Coloque a pontinha na agulha de tapeçaria. Puxa aqui para ficar melhor para costurar. Agora a gente vai unir aqui. Vamos passar o fio para o outro lado. Bem simples a costura, bem rápida. Ó, você vai pegando uma laçadinha do ponto alto de lá com uma laçadinha do ponto alto de cá. Puxa o fio de lá para cá. Agora daqui para lá. Cuide para não pular nenhum ponto, para não ficar buracos na costura.
uma vez de lá pra cá e uma vez daqui pra lá. Essa parte fica embaixo. Não aparece nada de costura na parte de cima. Tudo embaixo do pé. Você vai costurando assim até chegar lá no cano. Ó, ela vai ficando assim. Então, faça essa costura, toda essa parte aqui, até chegar aqui no final. Na hora que você passar pelo calcanhar, você coloca a meia dessa forma, posiciona desse jeito, que fica melhor para você fazer a costura e visualizar os pontos, ó. Uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. Depois que você fechar essa parte da meia, ó, você vai levar o fio lá para a parte de baixo, ou de dentro, né, da meia. E aqui por dentro, você vai fazer um ponto de arremate. Ó, passa a agulha por baixo de um ponto e forma uma laçadinha. Põe a agulha por dentro dessa laçadinha e puxa. Vamos fazer mais uma vez aqui. E agora a gente esconde o fio e faz a mesma coisa com a pontinha inicial do outro fio. Você pode dar mais um pontinho aqui por dentro para assegurar bem. E vai trazendo por dentro dos pontos, só aqui pela própria costura. Depois você corta. Esse aqui você faz a mesma coisa. Então, aqui a gente já formou o calcanhar, ó. Já tá fechadinho. Quando a gente vestir, ela cede mais um pouquinho, né? Porque é um fio 100% acrílico. Agora a gente coloca esse aqui e faz a mesma coisa, o acabamento. Você pode fazer depois. Agora a gente vai costurar essa parte. Então, como se sobrou um pedaço de fio aqui já na agulha, você só faz 2 nozinhos aqui na ponta. Ó. Aqui. O nozinho tem que ficar um em cima do outro. Assim. Agora vamos cortar aqui o que ficou lá embaixo. Agora a gente começa aqui a costura. Então, você traz o fio por dentro da meia, para que o nozinho ele fique lá por dentro dos pontos. O nozinho do início da costura. Traz pelo meio do ponto mesmo, para ele ficar lá dentro, ó. Vamos sair aqui na pontinha, que agora a gente vai pegando só a alça de fora de cada ponto alto que a gente tem ali na base. Uma vez de lá para cá, ó, só a alça de fora. E uma vez daqui para lá. Vá costurando toda essa abertura dessa forma. Depois que você fechou toda essa abertura, aí você vai levar o fio lá pro lado de dentro. Então, aqui a gente vai pegar a agulha lá por dentro. Vamos puxar o fio. A gente vai virar a meia aqui pro avesso. Ó,
Puxa bem o fio para não ficar... Ó, passamos por dentro de um ponto aqui, não pode. Aqui. Agora você faz o arremate aqui na pontinha, passa o fio por baixo de uns 2 pontinhos e faz o ponto do arremate. Mais uma vez. Depois você traz o fio aqui por dentro da costura, esconde por alguns pontinhos e corta. Essa pontinha vai ficar por dentro, então só corta um pouquinho aqui e pronto. Pois agora é só fazer esse arremate aqui. A gente já está pelo avesso. A gente já pode fazer aqui. Escapou aqui. Ó, vamos colocar novamente aqui. Que ele já tem a laçada do início, a gente fez mais um ponto para o arremate. E agora a gente traz aqui por dentro dos pontos, só para esconder um pouquinho e cortar. Agora vamos cortar. Ó, vamos desvirar a meia. Ó. E ela fica assim na parte de cima. Aqui a parte de baixo. Ó. E ela está finalizada. Pois quando você vestir, ela vai fazer certinho o formato do pé. Uma dica, aqui se você quiser o caninho com a mesma cor aqui no início, um fio mesclado, você procura a cor que você começou a primeira meia do par, vai procurando no fio até chegar àquela cor e começa com ela, que dela dá a sequência certinha das cores. E outra dica muito importante também é a seguinte, como a meia ela começa por cima, as correntinhas elas não cedem, elas apertam ali no início. Então se você quiser que só as correntinhas elas fiquem mais largas, aí você pode fazer as correntinhas com agulha 4 milímetros, daí o restante você continua com a 3,5 normalmente. E a sua meia está finalizada.